Começar, Vera? Vamos lá, uai. Tô preparada, ansiosa e preparada. Olha lá, falou que dá para Fala, ouvir os dois. fala, tá Então, os dois. então faz o seguinte: você é famosa, mas não é tão famosa assim, né? Pode ser que tenha alguém que Ah, não te conheça. Se apresenta aí. bom, eu sou a Vera. Na realidade, as pessoas brincam muito. Eu tenho meu nome de batismo Alvelina Machado. E para todos os amigos, os íntimos, Vera, Verinha, Calanga, Cururu, Papaléguas. Nossa, uma infinidade de apelidos na corrida que eu ganhei. Cada grupo eles acabam me dando um apelido. E o mais recente é Cururu, porque eu não sei, mas o apelido é Cururu. E por aí vai. É E antes ou aí, é isso. pós-pandemia? Hã? Esse cururu é antes ou pós-pandemia? Antes, bem antes, antes da Ah, pandemia. Ah, com a pandemia a gente não está mais se encontrando, eu faço meus treininhos, mas o grupo que é bom mesmo a gente já não está tá se vendo. isolado, né? É uma pena porque a saudade às vezes grita pra caramba, né? E aí, é isso. Eu sou a Vera, eu tenho 52 anos, 5,8. Que mais? Gosto muito, muito de correr. Estou descobrindo o pedal agora, graças a Deus. E por aí a gente está caminhando. E tem os incentivos. Marcelo, Paulo, professor. Na realidade, o professor é um grande incentivo, principalmente da bike, né? Porque você vai todas as vezes, né, Paulo? Quando você ia. Então a gente fica namorando. E aí é dar o primeiro, como é que fala? Dar o primeiro passo. A hora que você dá o primeiro passo é igual corrida. Eu estava andando, correndo, alguém disse para uma outra pessoa, eu passando, meu, depois que você faz a primeira corrida, você não quer parar mais. Eu só respondi, você tem toda a razão, e continuei correndo. E é assim, quando a gente entra, a gente não sai mais. Não é, meninas? E quando a gente Muito encontra um bom, né? grupo, Muito bom. é muito bom. Flávio que tem feito uns passeios longos de bicicleta. Esse final de semana acho que ele foi para Cotia de bicicleta. Então, Flávio, me convida. Só estou esperando o convite, que a gente vai. É claro Então que eu vamos não ando começar. tão bem. Primeira pergunta. Qual sua Manda. primeira prova? A minha primeira prova foi em 2011, dia 13 de janeiro de 2011. Foi a minha primeira prova inesquecível, porque antes de começar, eu comecei a correr por conta de saúde mesmo. 3 hérnias de disco. E eu tomava muito remédio, e remédio forte. Eu tomava remédio para dormir, eu tomava remédio para o estômago, tomava remédio para as dores, para ver se eu conseguia aguentar, porque eu entrava em crise assim estúpidas. Eu ficava meses e meses com crises. E aí o médico sempre dizia para eu tentar fazer alguma atividade física. E eu comecei bem devagarinho no SESC, eu comecei no SESC e eu fui e me descobriram um professor que acredito, você conhece, né, Marcelo, o Dene? O Dene me descobriu, porque quando eu comecei, eu não conhecia ninguém, eu ia para a esteira e ficava lá mais de hora na esteira, correndo, correndo, ouvindo o meu rock, porque eu amo rock. E aí o professor foi se aproximando devagarinho, assim como você se aproxima das pessoas, você, Paulo, e chama para nadar, que já tem uma galerinha bem, e para a corrida, aí o professor me chamou, e eu falei, não, imagina, eu nunca corri, eu não sei, não, vamos. Aí ele começou a falar de, de disciplina, eu focada, eu tinha uma dinâmica bem legal. Ele começou, vamos, vamos. E aí eu cedi, falei, então vamos. Aí ele me inscreveu, e me inscreveu a inauguração, não sei se o Marcelo lembra, do Sesc Santo Amaro, que foi essa primeira prova, 10 quilômetros. E eu não fazia a mínima ideia do que era correr, nunca. Aí eu fiz essa corrida, quando eu terminei, eu fiquei meio aérea, assim, por eu ter conseguido.
como que era aquilo. E depois eu fui ver que ninguém nunca faz. É muito difícil a pessoa fazer a primeira corrida 10 quilômetros. Quase sempre 3, 4, 5, vai aprimorando. E quando eu fiz os 10 quilômetros. E quando eu vi o tempo abaixo de 1 hora, eu falei, eu nasci para isso, não é possível. E aí foi indo. E aí minha primeira corrida, 2011. 13 de 2011. 2011. 9 Foi a anos inauguração do Sesc Santo Amaro? do Sesc Santo Amaro. Ah, eu tava lá, viu? Você tá de brincadeira. Não, como que é o nome daquela ponte? A ponte das... Ali perto do Ponte Hotel da Transamérica. Nações... Da Transamérica. Transamérica, exatamente. Foi ali minha primeira corrida. E eu terminei no estado de graça. E daí não parou mais. Eu falo que eu Tava vou lá, parar, mas eu não 2011 eu paro. tava lá. Que Tava lá. máximo! Paulo, eu Tinha, acho isso... quem organizou ela foi tava aquele Feldman, né? É o Feldman, eu esqueci o primeiro nome dele, eu lembro, na prefeitura, né? Essas É, coisas todas. aquele que fez Nossa! a abertura lá. Tava lá. E na época, olha só, e como que é uma rede, né? E aí a gente vai, as tramas, a gente vai se conhecendo, já estava lá. Falei, como que pode, depois de tantos anos, estava lá e ninguém se encontrava, e aí aos poucos a gente vai se encontrando. Eu acho isso fantástico, eu acho isso muito legal. E foi uma corrida muito legal, muito, muito inesquecível, totalmente inesquecível, claro. E E o aí a gente professor vai. Denibal, ele ainda tá lá no Sesc? Opa! O cara é um monstro, rapaz. Ele ainda É tá, ele que né, ainda. Marcelo? É ele que você treina com ele lá ainda? Não mais. Não mais. Ele, quando eu comecei, eu estava numa fase até 2000, ele sempre, eu saí do grupo, né? Aliás, ele foi dar para aulas em outros horários. E aí, toda vez que tinha corrida, a primeira pergunta que todo mundo vinha me falar era assim, que o professor perguntava, a Vera estava? Qual foi o tempo dela? E a gente sempre fala, e ele me chamava de velhinha, ele me chama de velhinha, porque eu era mais velha do grupo mesmo, e ele falava, e ele sempre fala que o meu caso é DNA, não tem explicação. Porque eu comecei a correr com 50 anos, Paulo. Sabe, com 50 anos e eu desenvolvi muito. E aí eu perguntava para ele como que isso aconteceu. Ele, velho, isso é DNA, você tem alguma coisa aí no DNA para ter essa performance toda. E aí ele mudou de horário, acho que ele fica de manhã, o Marcelo deve saber. Olha lá, o Dene corre, o cara corre muito. O Dene, ele e o Paulo dariam uma bela dupla, não é? Porque o bichinho é magrelo, bicho, ele é mais alto do que você, Paulo. Eu acho que ele é mais magro do que você. Ele só não é, sabe o Pi, que é magrelo e tem um cabeção? Só isso, mas ele corre. Mas você conhece ele? O Não, professor eu não conheço. Denival? Não, não conheço. Quando a gente estiver numa prova, eu vou te apresentar. E aí Beleza. começou. Por aí foi. Agora E. Ah, pode vamos falar. ver se você vai saber responder essa pergunta. Ah, De quantas provas você já participou? nossa. Você sabe disso, o Marcelo sabe, e alguns mais afoitos também. Depois que eu descobri mesmo, eu corria todos os domingos e o pessoal me criticava, os professores me criticavam porque eu tinha que correr menos, que eu tinha que ver, focar o que eu queria e eu corria todos os domingos. E eu separo as minhas medalhas por ano e os meus troféus por ano. Aí eu já fiz mais de 300 corridas, bem mais, sabe? E eu tenho todas as medalhas. 2011, 2012, 2013, 14, 15 até agora. Eu já participei de mais de 300 corridas. Aí depois a gente vai Perdeu diminuindo a o conta. dinheiro. Perdi a conta, de verdade, perdi a conta. E aí foi ficando cara na realidade, né? E aí a gente vai diminuindo um pouco. Eles descobriram esse filão da corrida, né? Que todo mundo vai.
E aí começou a ficar muito caro. Aí a gente começa a diminuir um pouco mais. É porque na realidade o que aconteceu? É, tem algumas provas que eles tentaram elitizar, né? Justamente para não ter o povão, né? Eles começaram a elitizar É, para só pessoas com condições financeiras mais favoráveis, né? Que nem algumas provas que tinha ali no. Como que é aquele parque lá? No Vila Lobos ali. Ficaram caras aquelas provas lá, né? então, porque vem a track field, né? É, track A field, track isso field, mesmo. aquela assessoria lá da O2, que eu esqueci o nome agora, que não é mais. Agora é a Iguana que é mais, É a que está Corpore? mais. A Corpore. As corridas da Corpore começou a ficar muito cara. E ela começou, como você diz, a elitizar. Então não dava para gente, pelo menos não dava para mim acompanhar. Eu tinha que escolher a melhor, a melhor, aqui, a mais, como é que fala? A Mais mais. acessível. É a mais acessível e também a mais competitiva que a gente via que valia a pena. Aí ia entrar, aí como sempre até hoje, entra o kit, né? A gente dava uma escolhidinha do kit, e porque a gente já pagava caro e os kits às vezes eram uma negação, mas, mas sempre de olho, como fala assim, as melhores corridas, as que tem mais nome, você entendeu? A gente Entendi. tinha que ir. E aí Olhava também as adversárias que iam estar, né? Todas essas coisas, né? nossa, né, Marcelo? Isso é terrível. Não adianta. Para quem é competitivo, não adianta. A primeira coisa que eu já chego na corrida, porque daí, né, Marcelo, a gente já começa a ver o perfil, vocês sabem disso, né? Ver o perfil, as pernas, o jeito da pessoa, você já sabe. Na realidade, você vai aprendendo. Eu acho isso muito interessante, Paulo, porque a corrida, ela dá N possibilidades para a gente. E uma das, na minha opinião, principal é conhecer o corpo da gente. A gente começa a conhecer o nosso corpo de uma forma que quando a gente está correndo, que a gente respira atravessada, a gente já sabe. Quando a gente dá uma passada que não é aquela que a gente sempre dá aquela cadência, a gente já percebe o braço. E depois que a gente conhece o corpo da gente, a gente vai conhecer o corpo do adversário. A gente sabe quantas vezes passava gente, homem ou mulher mesmo, rasgando na minha frente, eu só pensava, eu te pego lá na esquina, não se preocupa. Batata, porque eu sabia que aquela pessoa, eu conseguia perceber que ela não ia conseguir manter aquele ritmo do jeito que estava. E essa coisa de você, também várias vezes aconteceu comigo, de eu ultrapasso, não ultrapasso, como é que eu faço? Para eu ultrapassar, eu tenho que manter o meu ritmo, porque se eu passo, a pessoa fica com sangue nos olhos, que nem a gente, né, Marcelo? A gente vai para cima. Eu estou errada, Paulo, não é? A gente fica Ah, ali não. naquela. Então, assim, a gente conhece o corpo da gente de uma forma, a gente começa a se educar de um jeito que eu acho fantástico. E é conhecer o outro também. A gente vai perdendo hábitos ruins, vícios. Eu acho que é um conhecimento corporal danado, tanto o meu quanto do outro. Isso é bom. Na realidade, a gente consegue perceber é, você está numa corrida, você vê uma pessoa, a velocidade que a pessoa tá, você já sabe se ela vai conseguir ou não. Agora, É, biotipo engana muito a gente, né? então, porque eu também concordo plenamente com você. Na realidade, a gente sabe que o atleta de elite, né, Marcelo? Você é uma prova disso. Ele tem aquele físico mesmo. A gente sabe, engana, mas a gente já percebe o jeito que a pessoa já entra, sabe? A pessoa está ali já preparada, então a gente vai analisando. Mas engana muito, muito mesmo esse biotipo.
Mas nesse caso eu estou falando de elite mesmo, que a gente... Uma das coisas é que diz que pessoas grandes não desenvolvem muito. Isso aí é um mito. Porque eu sou grande, você é grande, o Marcelo é grande. Porque a gente acha que um bom corredor é aquele baixinho, magrelinho, cabeçudo. E eu Levinho, sou né? grande, né? Nós somos grandes e a gente consegue acompanhar o ritmo. O Denivaldo, o professor Denivaldo, é grandão, ele é bem magrelo, grande. As pernas parecem um varapau. E esse é um mito que é quebrado, como você mesma disse. E a gente vai aprendendo com isso. Eu tava falando outro dia aqui com o Glauco, que a gente Hum, participou de uma corrida lá em São Vicente. Eu só via o Glauco correndo ali devagarinho, ali no parque ali. Você já viu que o Glauco sempre está correndo devagarinho, né? sim, Ali na sempre. graminha, ali, né? Bem devagarinho. E eu só vi ele correndo ali daquele jeito, né? Aí nós fomos participar de uma corrida, inclusive foi eu que convidei. Aí a Uhum. gente foi participar lá em São Vicente. Era a corrida de 7 de setembro. Chegou lá, eu tentei acompanhar o Glauco, não consegui de jeito nenhum. Ele Não consegui fica, de jeito ele nenhum. Me fica. enganou, me enganou. O Glauco me enganou, viu? Foi um que me Mas enganou. eu não sei se alguém já te disse, mas você também você engana bastante. Você engana bastante. A gente, como eu disse para você, para a gente, eu digo pelo meu olhar mais simples, a gente olha, a gente sabe, olha, tem um bom perfil, mas na hora do vamos ver, você engana muito, sabe? Eu acho isso é legal, fica escondendo o leite e a hora que vai para a pista, detona. E tem muita gente que faz isso, né, Marcelo? E por aí, vai. Agora eu vou te fazer mais uma pergunta. Qual a prova mais marcante que você já participou? Pode ser duas, Pode, pode é ser com duas. você. Olha, uma prova que foi bem marcante, eu não sei se você conhece o meu amigo Alciones, também corre, engana, esse também engana, mas corre bem. Eu acredito que o Marcelo conheça. Eu não E conheço. não, Eu conheço ele. só de vista. Pelo nome não tô. E eu fui fazer a maratona de Foz do Iguaçu, fui eu e a turminha do Sesc. E eu sempre treino com homens, né? Ou era você, ou é o Marcelo, quando tá lá no Jockey, é o Alciones, o Marcos. E aí a gente foi, tava um dia chuvoso lá e bem meio fechadinho, mas a gente foi, treinou bastante, a gente foi. Chegou no, chegou no quilômetro 38, 39, ele olha para mim e fala, e a gente correndo junto. Ele falou: Vera, se você continuar nesse ritmo, você vai ser sub 4. Imagina, que delírio é esse? Falei: de jeito nenhum, imagina, onde que eu vou conseguir fazer uma maratona abaixo de 4 horas? Isso nunca me passou pela cabeça. Ele falou: sim, se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai, você vai fazer abaixo de 4. E aí, continuamos. Quando foi no quilômetro, eu acredito que eu já disse isso para várias pessoas, inclusive para você, quando foi no quilômetro 40, uma mulher me ultrapassou. Eu fiquei, eu fiquei virada no giraia. Eu olhei para o oceano e falei: caramba, eu corro 40 quilômetros, ninguém me ultrapassa, e vem essa mulher, que por sinal não era brasileira, colombiana, alguma coisa assim. E essa mulher me passa, eu não acredito. Aí o Alciones olhou para mim: então, eu não consigo ir, mas se você conseguir, vai embora. E ele ficou, e eu fui. E quando chegou no quilômetro quase 41, eu cheguei próxima dela. Aí foi a dúvida: meu, eu ultrapasso, eu não ultrapasso, o que que eu faço? E se eu ultrapassar ela, sabe aquela coisa de orgulho? Quando chegou no 41, quase 42, eu falei: não, filha, você fica. Eu pensei: você fica, eu vou. Meti o pau. Meu, mas foi uma coisa assim memorável, que só, sabe? E eu passei na frente dela, ela ficou. Quando eu cheguei, uma turma me esperando, gritando o meu nome, foi fantástico. Tudo bem que minhas pernas, minha musculatura tava. Três massagistas eu levantei que eu não estava aguentando. Falei: não, deixa, pelo amor de Deus. Eu levantei
Eu fiz em 3 horas e 50 e pouco, eu não me lembro exatamente. E ainda ganhei dinheiro, ganhei o troféu, ganhei dinheiro. Nossa Senhora, meu primeiro dinheiro. E essa foi bem marcante, né? Teve uma maratona do Rio de Janeiro, que eu, eu ganhei a inscrição da meia maratona, e eu tinha que ir e voltar rápido no domingo para o trabalho. Fui lá, encontrei com a turminha do Sesc também, tudo junto, terminou a corrida, vim embora. Peguei a medalha, dei para minha amiga, a minha amiga que me deu a coisa, me deu a inscrição. Um mês depois, ela manda uma foto para mim. E estava escrito assim: ele é seu, mais do que merecido. Aí eu pensei, mas eu dei a medalha para ela. O que ela está querendo dizer com isso? Quando eu olhei direito, era o troféu que eu tinha sido, eu ganhei na categoria segundo lugar. Presta atenção, nunca pegar categoria no Rio de Janeiro. Gente, eu fiquei louca, eu gritava igual uma doida de tanta felicidade. Foi uma prova muito marcante pegar troféu na corrida do Rio de Janeiro, na meia maratona do Rio de Janeiro. Marcou muito. Meia do Para mim, Rio é um boa dos demais, né? melhores. Nossa senhora, além disso, né? Além de ser boa demais, eu ainda trouxe um troféu ainda e minha amiga me deu, porque foi o endereço da inscrição estava no nome dela. O endereço da inscrição estava no endereço dela e ela que recebeu. E aí eu levei toda pomposa, né? Isso foi o quê? 2016, que foi uma época áurea, 2014 até 2017. Foi uma época áurea, assim, eu entrava nas pistas com sangue nos olhos. E aí foi. Teve outra, tem coisas menores, né? Mas essas duas foram bem marcantes, porque eu não esperava nunca. Paulo, sabe, você sub 4 numa maratona? Não Uma é para mulher? poucos, hein? Não, ia ter. Eu, velha, porque eu, velha, ganhei dinheiro. O dinheiro que eu ganhei deu para pagar passagem, deu para fazer tudo. Foi muito bom. E é isso. Tem mais, mas a gente lembra as melhores. E a mais difícil que você participou? Duas também. Foi 2000, acho que 2014, 2000, 2015, em Barueri. Os 15, você lembra sabe dessa prova, Barueri? Você Não sabe, conheço. Marcelo? Quem vai, eu acho que nessa aí é a Vera. A Vera sempre vai nessa daí de Barueri. São Então, foram Silveira? 15. É São Não, Silveira? é Barueri, é aniversário, acho que é aniversário da cidade de Barueri, se eu não me engano. Ah, Eu acho que é o troféu. Quer ver? Deixa eu mostrar. É isso aqui, ó. Barueri, 15 quilômetros. Eu não sei se é São Silveira. Bom, enfim, eu fiz um ano, 2015, 2014, 2015, eu peguei categoria, eu peguei troféu. No ano seguinte, todos nós, corredores, sabemos que tem dia que seria melhor nem sair da cama. Não rola, não dá. Aí eu fui, tava a turma toda. Provavelmente o Marcelo estava nessas também, a gente não se conhecia. Eu comecei a desenvolver, fui correndo. Daqui a pouco me deu algo que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu não conseguia, eu não estava sentindo dor, não estava sentindo nada, mas eu tentava arrancar, não conseguia. Não conseguia e eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E o que dói mais é que as pessoas que conhecem a gente, passam e vê a gente ficando para trás, começam a perguntar, o que está acontecendo? E aí, Vera, tá tudo bem? E você, o que eu vou responder? E aí eu comecei a meio parar, bem devagarinho, um amigo, ele se aproxima de mim e pergunta o que estava acontecendo. Eu falei, eu não vou conseguir terminar essa prova.
Ele falou, você vai conseguir terminar essa prova. Eu falei, não vou, eu não vou conseguir, eu não tô conseguindo sair desse lugar, dessa coisa. Ele falou, não, você vai conseguir. Paulo, foi uma, uma solidariedade que não teve tamanho. Ele ficou comigo o tempo todo. Você vai terminar. Eu não vou deixar você parar. E eu ali, quase chorando, eu não estou aguentando, eu não estou aguentando. Você vai correr. Aí ele olhou para mim. Vera, o ano passado foi o ano passado. Esse ano é outro. Não é a mesma coisa. Cada corrida é diferente. Mas você não vai parar. E aí aproxima um amigo dele. Aí ele fala para o amigo dele: ela quer parar, a gente não vai deixar ela parar. Aí eu falei, olha, eu não quero atrapalhar vocês, a gente está aqui com você. Aí ele me arrastando e eu ali morrendo, meu Deus do céu, não estou conseguindo. Aí ele vira para o colega e fala assim, você vai, termina a corrida, volta, vem buscar ela, porque eu vou lá, termino a corrida e volto, nós três vamos chegar juntos. E foi assim, sabe, emocionante essa coisa da solidariedade na corrida. O cara terminou, voltou, ele foi, voltou de novo, os dois assim, meu lado a lado, vamos embora, você vai conseguir, vamos. A hora que eu terminei a corrida, o Marcelo conhece a Berta. Meu, ela me amparou, eu quase caindo de cansaço, de esgotamento físico, então foi uma prova difícil para Dedéu. E tinha alguma coisa nessa prova assim diferente para ter essa dificuldade, não? Não, porque é quente, é numa época quente, é o mesmo calor. Não sei, Paulo, eu não desenvolvi. Minha vontade era sentar e não sair do lugar, e eles me arrastando e eu querendo parar, e eles não deixaram eu parar de jeito nenhum. Eu não esqueço da fala desse amigo. Vera, cada ano é ano, cada corrida é corrida. O ano passado você pegou pódio, mas esse ano você não vai conseguir, mas você vai terminar a corrida. Sabe, foi assim, é essa fala que, sabe, quando você está ali, está precisando de uma pessoa, de uma fala para te apoiar. E o esporte tem disso, mas a corrida eu acho que ainda é mais ainda sempre tem uns anjos que vão te buscar, sabe? E esses foram meus dois anjos, nunca mais eu vi também, eu só sei que um chama Valdir, o outro não. E foi uma prova muito difícil. A outra prova, Marcelo, vem a humildade aí, tá bom? É comigo agora a humildade. Eu fui fazer a maratona do Rio, 2017. Como eu tinha conseguido na meia, todo mundo achou que eu ia conseguir, ficar assim, Vera, ó, você pega a categoria na maratona. Eu falei, gente, não pego, é muita gente, não tem, tem muita elite, você pega. E ficou aquele tempo todo, eu não me seduzi. Eu sabia, porque eu sou muito assim, eu só sei a hora que eu cruzo a linha de chegada. Mas começaram a me seduzir de tal forma, e eu não. Fui para o Rio. Acho que eu fui numa sexta-feira, e o grupo estava lá, o grupo do Balbino, alguns que eram do Balbino. Eles começaram a falar, eu comecei a acreditar, e eu acreditei. Falei, oba, então tá. E ganha dinheiro, né? A categoria da Maratona do Rio, do início do ano, acho que na época era mais de R$ 1.000, dá R$ 1.000, mais de R$ 1.000. E eu comecei a acreditar que realmente eu ia conseguir. E fiquei naquela expectativa e tal, no recreio dos bandeirantes, eu fiquei lá, começou a corrida. Fui, daqui a pouco eu cruzei os 21. Cruzei em 1h52. Meu mundo caiu. Porque eu nunca fiz minha meia maratona é sempre mais abaixo, né? Quando eu vi que eu cruzei com, acho que 1h52, caiu. Mas caiu o psicológico, caiu tudo. Gente, foi uma coisa que eu não conseguia me controlar. Falei, eu não vou conseguir, meu Deus, já foi. E agora o que eu faço? Aí começou tudo, Paulo. Minha perna
direita, meu joelho direita. Eu comecei a sentir. E eu comecei a fraquejar, eu comecei a ficar difícil, mas fui. Você já fez a Maratona do Rio? Eu não. Fiz a Você meia. não sabe, quando a gente tá, eu não sei se a gente entra, sai do Leblon, a gente desce aos Canemar, depois pega Leblon, e quando e aí eu passando, tinha passado por várias pessoas, claro, e quando chegou nessa passagem de bairro para bairro, eu comecei a diminuir, a diminuir. Veio um argentino, que eu estava quase parando, veio um argentino, agarrou na minha mão e falou assim: eu tô atrás de você faz tempo, você não vai parar. Cara, é muito legal isso. E veio o argentino, não, você tá bem, vamos, vamos. Aí ele me jogou para frente, eu comecei. Daí a pouco eu caí de novo, vamos, eu tô aqui, você vai. Quando chegou, acho que na Botafogo, tinham algumas pessoas com Botafogo, acho que um No pouco Terro do antes. Flamengo. Não, bem antes, bem antes. Aí eu tava capengando, sabe? Já tava mancando, meu joelho já tava começando a inchar, mas eu falei, eu não vou parar aí doendo, doendo. Quando eu passei, aí eu passei na praia, alguém estava dando algo. Eu estava tão, meu psicológico estava tão fora de órbita que alguém me deu alguma coisa para comer nas transversais que eu não reconheci banana, você acredita? Eu olhei e falei, o que é isso? Aí a pessoa, não é banana. Eu comecei a dar risada de mim mesmo. Falei, gente, eu não acredito que eu não estou reconhecendo banana. Aí as pessoas começaram a ver que eu tava. Meu sofrimento, gente, põe sofrimento. Foi. Aí tinha coisa que eu não tomo Coca-Cola, no meio da pista tinha uma ilhazinha, o cara tava com uma garrafa de Coca-Cola. Eu corri para ele, falei, eu posso pegar? Peguei, tomei Coca-Cola e continuei. Quando faltava, aí sim, eu já estou no perto do Flamengo, uma dor insuportável, sabe? É aí que você acredita. Quando você vê uma pessoa chegando toda torta, você pode ter certeza que ali é o limite. E aí eu comecei a mancar e o pessoal começou a gritar, vai, você consegue, guerreiro. Eu comecei a chorar. Eu me mordia todinha de dor. Eu me mordia todinha e o pessoal gritando, vai, guerreira, você consegue, você consegue. Cruzei a linha de chegada assim, caindo, caindo. Não literalmente. Quando eu tô para. Qual é o nome daquele processo do gelo? Como é que a gente É, coloca? cri... Cria o quê? Crioterapia. Crioterapia. Pois é. E aí eu fui para a fila. Quando eu tô chegando eu tô já na fila, quase chegando, estava chegando um rapaz. Ele estava num estado desesperador. Ele pediu, eu dei o Gatorade para ele, falou assim: será que você poderia conseguir ver uma ambulância, qualquer coisa? Eu comecei a gritar, falei, meu, eu aleijado, o cara caindo. Mas eu esqueci o que eu estava sentindo e fui achar alguém, chamei alguém para arranjar uma cadeira de rodas para ele, arranjaram a cadeira de rodas. Só que o cara que estava com esse gelo, ele me viu. E ele veio atrás de mim para me pegar, porque eu não estava conseguindo caminhar. E ele falou assim: você consegue caminhar? Você quer que eu te pegue no colo? Eu falei, não, o orgulho fala, não, 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 não me pega, pode deixar que eu vou devagarinho. Só que para subir as escadas eu não aguentei. Aí ele me pegou no colo para me colocar dentro desse barril de gelo. Gente, quanta dor. Foi muito, 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 muito dolorido. Foi uma prova difícil. Quando eu terminei a prova, meu joelho estava assim, parecia uma batata de tão inchado que estava. E eu chorando. Eu entrei num choro compulsivo de decepção, de, de, de me sentindo um inútil. Para eu me acalmar, demorou. Eu fui, o pessoal falando, isso acontece, isso acontece. Falei, pois é, eu caí na onda dos outros de que eu ia conseguir. Eu acho que eu larguei muito, né? Muito, acho não, larguei muito forte. Quando chegou no caminho, eu não soube dosar. Então, essas duas provas foram bem difíceis para mim, muito difíceis. Tanto que eu preciso voltar ao Rio para limpar meu nome. Porque eu terminei.
e eu achava que eu não ia terminar. Eu, mesmo assim, eu fiz a maratona em acho que 4h20, 4 horas, não mais do que 4h30. Para quem estava morta, Foi ótimo, né? foi, foi ótimo. Eu, Eu só vou te terminar falar, já ajudava. agora que você falou desse negócio de voltar ao Rio para limpar seu nome, tô lembrando de um amigo meu, o meu primeiro parceiro de corrida, né? Você sempre tem um parceiro, né? Meu primeiro parceiro de corrida, a gente foi correr lá, lá em Peruíbe, ele passou tão mal, que a ambulância teve que socorrer ele. E ele quebrou o vidro da ambulância, você acredita? O prefeito foi lá no hospital, deu o maior bafafá. Por quê? É, ele passou mal, aí deu uns espasmos nele Ah, lá, tá. deu. Aí ele bateu o pé no vidro da ambulância, quebrou o vidro da ambulância, e só que ele nunca mais quis saber de ir lá em Peruíbe. Nunca Não, mais. Ele ainda acabou vou. de entrar aqui, viu, Vera? Ele acabou de entrar Entrou? aqui. É, João Paulo. E Tá, aí, tá João Paulo? assistindo aí você falar aí, ó. Fez Não, lá uma. Fez o maior. Ele é conhecido lá em Auê. Peruíbe, viu? Ele precisa voltar lá para limpar o nome dele. Não, não, João Paulo, eu vou lá no Rio, vou fazer a maratona, que seja em 6 horas, mas eu volto lá para limpar meu nome e terminar fazer essa maratona bonitinha. Não precisa ser sub 4, mas que eu vou fazer, eu vou. Eu saí de lá acabada. E eu nunca aconteceu isso. Tanto que a primeira maratona que eu fiz no Rio foi tão tranquila, a primeira maratona é outra história. Eu achei que que eu ia fazer em 5h30, eu fiz em menos de 4h30. Para mim foi fantástico. As outras vieram diminuindo o tempo, 4h15, 4h12. Quando chegou que eu achei que eu ia pegar categoria, eu pá! Não, meu nome não pode ficar sujo, não. Volta lá em Peruíbe, viu, João Paulo? Ai, ai. Agora deixa eu te falar. De todas essas corridas que você já participou, é, qual foi a coisa mais engraçada ou mais esquisita que você já viu ou que aconteceu com você? Eu fiz uma corrida no Parque Ecológico do Tietê. E, na realidade, eu fiquei com medo. Porque peguei segundo lugar geral. Só que na hora de pegar, aí eu cruzei a linha, cheguei. Quando chamaram meu nome, me chamaram em quarto lugar. Aí eu falei, como assim? Aí eu fui reclamar na assessoria, né, com os organizadores. Falei, olha, eu cheguei em segundo lugar e a pessoa que chegou em primeiro também estava do meu lado e falou assim, sim, realmente, olha a Kelly, que bonitinha, realmente ela chegou em segundo lugar. E eles foram ver, daqui a pouco meu nome não estava mais. Falei, meu, como assim? Vocês me chamaram, peguei em segundo lugar, depois quarto e agora não tem mais meu nome? Como é que é? Aí eles foram ver de novo, sabe essas coisas mal organizadas? E realmente estava lá, segundo lugar. Só que uma outra pessoa, uma mulher, ela achou que ela tinha chegado em segundo lugar. E aí entro, acho que naquela confusão, vai e volta, viver e tal. Aí entra o namorado dela falando que o atleta tinha que ter, como é que fala? Consciência do que ele é capaz e tal. Eu falei, meu, eu tenho consciência do que eu fiz. Eu cheguei em segundo lugar. Eu não estou tomando lugar de ninguém aqui. Todo mundo aqui, as pessoas que estavam próximas, viram. Inclusive a pessoa que chegou em primeiro lugar, ele começou a engrossar. Eu fiquei com medo. Falei, esse cara foi querer me pegar aqui, achando que eu fiz alguma coisa errada, né? E aí, uns dois amigos ficaram do meu lado. Vera, fica tranquila. Você não fez nada errado, você vai subir no pódio, você vai pegar esse troféu. E aí eu fui pro organizador, né? Falei, olha, assim assado, tá acontecendo isso, aí o organizador, não, você pegou em segundo lugar geral, você vai receber. Então foi muito, ao mesmo tempo engraçado, mas ao mesmo tempo esquisito, porque eu fiquei com medo, né? Falei, vai que esse cara aí tá achando que eu tô. E a namorada dele nem tinha conseguido colocação nenhuma, não tinha. Aí eu falei, olha, eu tô aqui de boa. Então foi bem, bem
tenso, na realidade. Foi e eu peguei dinheiro, e nessa corrida tinha dinheiro. Eu acho que era por isso que o cara tava nervoso, porque ele queria que que a noiva dele, acho que R$ 500, 400, alguma coisa assim. E a outra, vou ser bem breve, Seven Tranquilo, Run. tem tempo. Ah, não tem tanto tempo assim, não. Pois é. Foi a Seven, eu acho que o ano retrasado, eu ganhei mesmo lá na USP, a Seven Run, alguma coisa assim. E a Dilma, você conhece a Dilma, né? A minha amiga? Conheço. A Dilma. E eu ganhei, quando eu cheguei lá, tinha 7, 14 e 21. E a inscrição que eu ganhei era 7 quilômetros. Eu falei, poxa vida, 7 quilômetros. Tentei ir na organização, mas não conseguiu mudar. Falei, mas e se eu correr os 21? Olha, você pode correr os 21, mas você pega a medalha do Sérgio. Falei, tudo bem, fui com a Dilma. Correndo. Sempre nessa época, estava sempre abaixo de 5 minutos por quilômetro. 4 e alguma coisa e tal. E a gente correndo. Quando faltava menos de 2 quilômetros, essa foi mais engraçada. Quando faltava menos de 2 quilômetros, eu vi a moto, o staff, ao lado de uma mulher. Eu falei, puta, essa mulher tá na geral. Eu só pensei, essa mulher tá na geral. Agilizei a Dilma, porque ela estava nos 21 e eu não. Não falei nada com a Dilma e comecei a puxar. Vamos, Dilma, vamos, correndo, correndo, e ela ali, tal, tal. Ai, eu tô cansada. Não, vamos. E aí a gente conseguiu ultrapassar a mulher. Só que aí ela deu um sprint e conseguiu passar a gente. Aí eu aqui pensando, meu, como que eu faço para ultrapassar essa mulher, para ela não ultrapassar a gente de novo? Porque a gente estava brigando. E a Dilma não sabia por que eu estava daquele jeito. Eu não falei para ela. Aí o que eu fiz? Dilma, vamos. Falei, vou ultrapassar a moto. Aí eu dei uma guinada, ultrapassei a moto, fiquei gritando, vem Dilma. Dilma falou assim, se você quiser ir, pode ir, eu fico aqui. Falei, não, você vem. Sabe aquela rampa para a gente entrar no velódromo? Aí a gente fez vem lá, faz o retorno para subir no para entrar no velódromo. Quando eu vi que a mulher não conseguiu ultrapassar a moto, ela ficou para trás, foi aí que eu entrei, fiquei doida, vamos Dilma, olha que já estava quase. Quando eu entrei no velódromo, que eu vi a faixa, falei, meu Deus do céu, a gente tem que chegar. Eu saí arrastando praticamente a Dilma, gritando com ela, vem. A Dilma pegou terceiro lugar, geral. Depois que ela pegou, que eu falei. Por isso que eu estava com aquele desespero em cima de você. E se eu falasse para você, você não ia, sabe? Não Ia ia entender. desconcentrar, né? E essa foi legal, porque sem ela saber de nada, ela pegou terceiro lugar. E aí, quando terminou, que cruzou a linha de chegada, eu falei, só tô assim, amigos, corrida à parte. Eu só puxei você porque eu não tô inscrita no terceiro, nos 21 quilômetros, senão eu não te dava essa moleza. Aí ela começou a dar risada e pegou o prêmio dela. Acho que ela ganhou alguma coisa, não me lembro exatamente o que. Além daqueles academia, academia, não sei, ela ganhou alguma coisa que eu não me lembro agora. Então foi engraçado, eu fiz ela ganhar, eu forcei, eu puxei ela sem ela saber o que ela estava fazendo. Ela nem se ligou, porque eu já entro olhando o que está acontecendo, como é que pode, como é que vai, e ela correndo. E foi isso, eu achei muito engraçado. Depois a gente ficou dando risada. Você quase me matou do coração, eu já não estava aguentando mais. Falei, E se eu vocês falasse para passaram você. essa outra? Não. Passamos, ela não conseguiu. Porque a primeira vez ela passou, a gente passou e ela conseguiu ultrapassar de novo. Só que eu fiquei assim, eu preciso fazer uma coisa para ela não ultrapassar a gente. O que foi que eu fiz? Eu ultrapassei o cara da moto, o staff, porque ele estava junto dela, né? Então eu ultrapassei o staff, ele ficou e a gente continuou. Porque ela achava que ali faltava menos de 2 quilômetros, ninguém ia alcançá-la. E quando eu vi a moto primeiro, aí eu já percebi que ela estava na classificação. Foi aí que eu puxei a Dilma. E aí eu consegui eu consegui a medalha dos 21. Foi legal, foi bem legal. É isso, tem história. Agora fala pra gente sobre seus treinos, relação familiar relacionada a treino, as provas e qual a diferença que o esporte fez na sua vida. É Nossa, uma múltipla pergunta.
Olha, foi assim, agora o Marcelo, e você sabe disso, as pessoas que me conhecem, sabem que eu sempre fui muito de treinar. Eu treinava os meus treinos, eu nunca deixei um Aproveita e uma propaganda do seu treinador aí, antes que acabe o tempo, né? Ah, é o Balbino Santos, cara muito bom, super simples, tanto quanto você, uma pessoa que acolhe bastante. Ele me puxou muito, me mostrou o que que eu tinha que fazer. Então, o cara, ele é muito bom. E ele foi elite, né? Ele conseguiu muita coisa, ele correu muito. Ele, pra você ter uma ideia, ele deixou, ele veio, acredito que ele veio da Bahia aqui em São Paulo, depois ele foi correr lá no norte. O cara que corre no norte, porque lá é calor pra caramba, né? Lá no Pará, Amapá. E é isso, essa assessoria ele é muito boa. Além disso, eu fico assim transitando. Treinei com você, treino com o pessoal do SESC, essa coisa do educativo, do fortalecimento, entendeu? E aí a gente vai aprendendo um pouco, mas é com ele que eu faço. Eu já treinei demais, muito, 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 que as pessoas me cobravam, os próprios professores me cobravam por conta do overtraining, né? Mas eu acho não, eu tenho certeza. Bate preguiça? Claro que bate preguiça, mas quando a gente quer mesmo, quando a gente tem força de vontade, não tem. É acordar e ir mesmo. Tá? Chovendo, claro, tem que ver o tempo, essa coisa toda, mas a gente tem que ser focado, tem que. É um esporte que trabalha todo o corpo da gente, E é que com a minha família, sempre, graças a Deus, eu lembro uma vez. Meu primeiro troféu, eu esqueci de falar do meu primeiro troféu, foi em Sorocaba, que eu também nem acreditava. Isso é uma outra história, a gente conversa depois. E, e eu cheguei assim toda com meu troféuzinho, olha, eu consegui, eu consegui. Foi muito bom e eu nunca tive problema em relação a tempo com a família. E o que o esporte traz? Eu parei de tomar remédios, parei de tomar os remédios que eu tomava. A rede de amigos não tem preço, é muito, muito, muito bom. A gente vai conhecendo as pessoas e o que é mais legal, as pessoas que realmente procuram esporte são pessoas do bem. Sempre existe umas tretinhas, mas são pessoas que realmente tá ali para são os competitivos, eu, você, Marcelo e tal, mas tem uns que vão pela saúde, tem uns que vão para brincar, para se divertir, mas o importante é estar lá. O importante é um esporte, independente de qualquer coisa. E o esporte me deu uma energia que eu não tinha, me deu amigos que eu jamais imaginei encontrar. Quando eu ia para o trabalho ali na Francisco Morato, eu via você, eu babava. O seu grupo, eu babava, porque eu não tinha tempo de manhã, né? Eu não sei se você lembra, a primeira vez que eu abordei você. Aí você falou, olha, quando você puder, vem aqui. Eu perguntei como que era, eu não bem naquelas escadarias. E aí eu tinha a Vera, a Cris, e foi aumentando, e aí eu saí do trabalho e aí eu comecei a participar com vocês. E a gama de amizade você Vera, fica conhecida, né? acabando o tempo, você vai escolher uma pessoa para a semana que vem, meu. Tem 18 segundos. Cadê a Célia? A Célia, eu acho que tá aí. Celinha, é você. Escolheu a Célia? A Beleza, então se Célia. despede do pessoal que vai encerrar. Beijo, gente. Muito